Pronto, então vá. Como estava a dizer, obrigado por terem vindo. Vamos tentar que isto não seja doloroso para ninguém. É fim de tarde e sei que a maioria de nós todos estamos cansados. Hoje a conversa é muito simples, é muito linear. Aqui não vamos descobrir a pólvora, ok? Portanto, vou falar basicamente sobre Agile Frameworks e qual será a melhor forma de escolher uma para começar, não é? Se tiverem algumas questões, peço-vos que coloquem no chat ou que aguardem pelo fim, porque eu neste momento vou deixar de olhar para vocês, não vejo o ecrã do Teams e estou a olhar só para as minhas notas da apresentação. Então vamos lá a isto. Só para terem uma noção de quem eu sou, para quem não conhece, meu nome é Ricardo Vercés e Picoto, eu trabalho com a OBEI, é a minha segunda vinda ao OBEI, digamos assim. Eu trabalhei já com a OBEI desde 2016 até 2020, depois tive 2 aninhos fora, basicamente apanhei a pandemia, estive fora e regressei há pouco tempo, com todo o gosto e ainda bem. Sou Agile Coach, Scrum Master, quiserem, Team Coach, Team Leader, palestrante, que é uma palavra que eu pessoalmente acho estranha, mas pronto, dou talks e essas coisas todas e sou formador nesta área já há uns anos. Podem me encontrar aí pelas redes sociais também, estou por aí espalhado, ok. Então vamos lá começar a sério sobre isto. Afinal de contas, o que é uma framework? Estes são os tópicos que vamos falar. O que é uma framework? Vamos fazer aqui um bocadinho de comparação entre framework e metodologia, que geralmente é onde temos talvez uma das maiores confusões. Falar de porque é que precisamos de uma framework, se é que precisamos, que acho que é importante verificar este tema, porque às vezes não é preciso framework. Às vezes podemos só adotar determinadas práticas. E depois onde ou a que nível é que precisamos de utilizar uma framework. Também é importante porque dependendo de onde vocês estiverem a pensar implementar uma framework, as escolhas serão distintas e a forma de alcançar também pode ser um bocadinho diferente, ok? Vamos falar então do processo de implementação, os passos básicos que vocês devem seguir na escolha e implementação de qualquer framework. E depois, então, a pergunta que vos trouxe hoje aqui, então, que framework é que devem escolher? Fica para o final, ok? Começando pela primeira pergunta, afinal, o que é a framework? O que é isto da framework? Uma framework, por definição, é uma estrutura que suporta algo. Em português será um alicerce. E como estrutura que é, não nos traz nada mais senão um conjunto de ideias, de regras, de formas de estar, se quiserem até, onde depois devemos construir a nossa própria forma de trabalhar. Não é? Se usarem o conceito do ponto de vista por exemplo, de linguagens de programação, verão que a definição de framework em linguagem de programação é muito isto também, já lá vamos. Então, ver aqui o que é a metodologia, para termos uma noção de qual é a diferença. Okay? Uma metodologia é um sistema, é um conjunto de métodos, portanto é prescritivo. Quando estamos a pensar em metodologias, por exemplo, se usarmos uma metodologia de gestão de projetos, como seja a do PMP, é uma metodologia que está muito bem descrita, quais são os passinhos todos a dar, temos que seguir estes processos, temos que fazer as coisas desta forma. E alguns de vocês que conhecem provavelmente algumas frameworks Agile vão me perguntar, então, mas quando falamos de Scrum ou de outras coisas, eles também dizem que devemos seguir isso. Sim, mas é como base. Depois, a partir daí, nós devemos construir. Mais uma vez, já lá vamos. Okay? Portanto, há aqui uma diferença que é importante, que é uma framework é um alicerce. Não devemos usar a framework apenas e exclusivamente como as regras, não é uma bíblia, são recomendações. Aliás, se vocês forem à procura de informação sobre frameworks ágeis, e volto a falar no Scrum como sendo a mais conhecida,
vão encontrar o Scrum Guide. O Scrum Guide é um guia, ok? Não é uma bíblia, não diz em lado nenhum que vocês têm que fazer assim ou então vão se desgraçar. Okay? E estou aqui a ser fatalista propositadamente, óbvio. Mas atenção que se olharmos para as frameworks da Agile, são todas com base em ideias e conceitos que devemos depois explorar e evoluir a partir de metodologias. Então temos que seguir à letra e, atenção, mais uma vez, podemos mostrar as coisas também. Não há utilização exclusiva de nada. Como vos tinha dito, só para dar o sumário, o framework é um alicerce, é uma base para criar algo, é uma fundação. Estamos tranquilos até aqui? Não há questões, espero. Parece-me que não. Ok. Então, mas e porquê é que precisamos de frameworks? Ou porquê é que eu ou vocês precisam de uma framework? A finalidade principal da framework é auxiliar no desenvolvimento de qualquer coisa. E se vocês lerem essa frase, isso é uma descrição de uma framework de, se não me engano, é Symfony, que é uma framework de PHP. Okay? E todas as outras frameworks de outras linguagens dirão coisas muito semelhantes. Vocês têm como finalidade usar uma framework que vos dá uma estrutura onde vocês depois constroem o vosso produto, a vossa aplicação, o vosso software, etc. E é sobre isto que nós devemos sempre pensar. Porquê é que nós precisamos de usar a framework? Porquê? Porque vai-nos ajudar a minimizar o esforço que habitualmente será necessário para determinar ou para estabelecer alguns processos e estruturas. Tanto mais é que nós vemos que, eu diria que o advento do Agile surgiu onde? Nas startups. E porquê? Porque é muito mais fácil pegar numa estrutura, numa fundação Agile e começar a trabalhar diretamente em cima disso, sem ter que estar a pensar que temos que ter processos, e nós sabemos que o ser humano e as organizações todas necessitam de processos para trabalhar. Nós precisamos de regras. Nós não sabemos trabalhar sem regras. Okay? Portanto, se nós tivermos já esses processos pré-estabelecidos como base, vai-nos minimizar o esforço logo inicial. Com isso, aceleramos o início do chamado trabalho produtivo. Se vocês tiverem uma ideia de um produto, de qualquer coisa que querem desenvolver, não têm que estar a pensar nas tais estruturas, nos tais processos empresariais, organizacionais, táticos, etc. Vão diretamente à parte operacional e começam a trabalhar. Uma framework pré-existente facilita o onboarding de novos elementos na equipa. Ter conceitos simples de apresentar e formas simples de trabalhar facilita muito no onboarding. Se tivermos processos demorados, se tivermos métodos com manuais muito densos, as coisas tornam-se complicadas, os onboardings, em vez de demorar semanas, demoram meses e é muito, muito complicado. Mais uma vez, se pensarmos em startups e a forma de trabalhar, as pessoas entram numa empresa, ao fim de uma semana é suposto já estar a produzir qualquer coisa. Infelizmente, ainda temos estruturas e organizações que pensam um bocadinho mais old school, em que o onboarding é feito à moda antiga. Porquê? Porque regem-se de processos muito mais complexos, a utilização de frameworks não é standardizada nesse sentido, e por aí adiante. Okay? E, como é óbvio, o foco é naquilo que é importante. Foco no valor que nós vamos entregar aos nossos clientes, porque, afinal de contas, são eles que compram os nossos produtos, não é? As nossas apps, os nossos softwares, os nossos serviços, o que for. Agora, a que nível é que eu preciso de uma framework? Ou a que níveis é que eu posso precisar de uma framework? Na verdade, nós precisamos da framework, ou podemos precisar de frameworks a qualquer nível de uma estrutura organizacional. Não é? Podemos, se formos freelancers, podemos usar uma framework pessoalmente. Okay? Se trabalharmos numa equipa pequena, numa startup, a própria equipa pode usar uma framework. Pensarmos numa escala um bocadinho maior, de várias equipas a trabalhar para o mesmo produto ou no mesmo
com o mesmo propósito, podemos trabalhar em escala, ter frameworks que podem agir nessa área e depois podemos ter frameworks que atuam diretamente nas organizações. Nós vamos ver um bocadinho de cada, ok? Mais uma vez, se tiverem questões, podem pôr no chat ou podem me interromper. Eu não vos vejo, mas ouço-vos. Ouço pelo menos a Ruth. Ok, então, como eu vos disse, frameworks nós temos isto a 3 níveis. A maioria das pessoas, quando pensam em frameworks ágeis, pensam no primeiro nível. Algumas saberão alguma coisa do segundo nível, mas são poucas as que sabem do terceiro. Okay? Vamos ver aqui algumas das principais nos 3 níveis, perdão. Ao nível da equipa e também dos indivíduos, nós podemos individualmente utilizar, há centenas, também não estou a brincar, há centenas de frameworks que podem ser utilizadas. O Scrum, como saberão, é mais conhecida e é mais utilizada no mundo inteiro. Eu não sei quais são os números mais recentes, mas há questão de 2, 3 anos, tinha uma taxa de adoção de 86% em todas as empresas que usavam algum tipo de framework ágil. Portanto, é largamente a mais adotada pelo mundo fora. O Kanban é uma framework que muitas vezes as pessoas pensam que é só brincar com post-its, mas que pode ser bastante complexa. O Kanban bem aplicado e eu diria que completamente aplicado, pode ser aplicado também à escala empresarial. Também existe o Enterprise Kanban ou o Portfolio Kanban, que é bastante mais complexo. E contrariamente ao que é conhecido, o Kanban também tem eventos, também tem sessões de planeamento e por aí adiante. XP, ou Extreme Programming, é capaz de ser a origem da maioria das práticas ágeis que nós hoje conhecemos e que muitas vezes associamos até ao Scrum. O XP, que foi iniciado como uma reunião dessas práticas por pessoas ligadas ao desenvolvimento de software, coisas como o pair programming e outras coisas que tais, que depois começaram a ser utilizadas em conjunto com outras frameworks. TDD, escolhi o TDD por ser uma prática que está associada diretamente ao XP, mas que hoje em dia ganhou uma dimensão que é considerada já uma framework só por si. TDD, que significa Test Driven Development, o que essencialmente é criamos primeiro o teste e depois a funcionalidade. Isto é muito alto nível, mas o propósito é garantir que o teste é o mais rígido possível, que é para quando desenvolvemos uma funcionalidade, essa seja a mais robusta possível também. Okay? Do ponto de vista das frameworks em escala, talvez a mais conhecida seja a SAFe, que, como o acrónimo indica, é o Scaled Agile Framework. É amada e odiada pelo mundo inteiro. Okay? Pessoalmente, sou certificado em SAFe e considero que é talvez daquelas mais difíceis de vender e mais difíceis de adotar, seja em que estrutura for. E não vou entrar em muitos detalhes, porque isto é uma guerra que será daquelas guerras eternas entre os que amam e os que adoram, e os que odeiam, perdão. E pronto, é complexa, é muito complexa, que implica a criação de muitos roles e de muitos processos e portanto, ao nível de escala é uma coisa que eu diria que é gigante, mesmo na sua forma mais simples. Já o LESS, que é o Large Scaled, é mais simples, okay? É um bocadinho mais simples de adotar, é muito mais simples de seguir. Essencialmente, o processo é muito semelhante a Scrum, só temos a questão de que alguns dos eventos são feitos em comum, outros são feitos em separado, e mais uns pozinhos, digamos assim. Depois temos o Nexus, que é também uma outra framework, também um bocadinho diferente, e temos a Scrum at Scale, todas elas giram à volta do mesmo, que é como fazer ou como escalar Scrum.
E se repararem, a maior parte delas focam-se em escalar Scrum, exceto talvez a Safe, que fala em equipas de Scrum e de Kanban lá pelo meio, portanto é mais genérica, mas todas as outras falam muito à volta de Scrum. E como é óbvio, há outras por aí, outras variantes. Finalmente, do ponto de vista das organizações, provavelmente a maioria de vós já ouviu falar dos OKRs, Objectives and Key Results, que já tem uns aninhos, surgiu nos anos 60 na Intel, depois tornou-se conhecida por ser a ferramenta utilizada pela Google e hoje em dia por dezenas de outras empresas no planeamento estratégico e tático. Gosto muito do OKRs e podemos utilizá-lo também a nível pessoal, a nível da equipa. Portanto, eu acho que é muito bom. Não é fácil de implementar, porque mexe com alguns conceitos. Nós, enquanto pessoas, enquanto estruturas e organizações, somos muito orientados à iniciativa, à ação. Dizer às pessoas que têm que pensar em objetivos do ponto de vista qualitativo e não do ponto de vista quantitativo, e depois ter que pensar em key results do ponto de vista quantitativo, mas não em métricas ou em KPIs ou em etc., mexe muito com as pessoas, porque a tendência é irmos diretamente a projetos, a iniciativas, a planos de ação. E eu já fiz alguns exercícios de OKRs com entidades, algumas empresas grandes em Portugal, e nós perdemos, estou a falar especificamente do exercício que eu fiz com um colega meu, com uma empresa da nossa praça grande. Nós perdemos 3 dias completos com as estruturas C-Level e Middle Management todo para definir os OKRs do primeiro quarto. 3 dias, ok? Flight Tables é uma coisa que, de uma forma muito sintética, será a expansão de Kanban a todos os níveis da organização, ou upstream e downstream, considerando que downstream é a parte operacional e suporte, upstream é tudo o que está para trás, portanto, do que é a portfolio management, estratégia, etc. Já a holacracia é uma forma de estruturar organizações, eu diria que não é flat, eles não se consideram flat, mas focada numa estrutura orgânica, chamemos-lhe assim, e não numa estrutura hierárquica. Okay? Essencialmente eu posso ser o CEO, mas eu não dou ordens ao meu diretor de marketing, porque se ele é o diretor de marketing, ele tem que ter autonomia para dirigir, como bem entender, a área do marketing. Se depois não tiver resultados, isso é outra questão, mas depois aí há uma espécie de um alinhamento em escala que resolve isso. Não é? Isto é uma forma muito sintética de resumir isto. Procurem, se tiverem curiosidade, que é muito interessante. GTD é parecido, mas é o acrónimo de Get Things Done. Okay? Confesso que não conheço muito bem GTD. É um dos livros que está na minha lista, mas também serve para organizar estruturas grandes, empresas, equipas e organizações no geral. Okay? Tudo bem até agora? Parece-me que sim, não é? Ruth, não há perguntas? Não. Então vou continuar. Okay? Então como é que nós podemos implementar qualquer framework? E reparem, quando eu digo qualquer framework, é mesmo qualquer. É importante termos noção que todas as mudanças trazem resistência. Okay? E se nós tentarmos entrar a pé juntos, como se costuma dizer, se nós tentarmos evangelizar uma equipa, um departamento ou uma empresa, de repente chegarmos lá de peito aberto e de braços abertos a dizer eu descobri o céu e o céu é o Scrum, há quem não goste dessa aproximação e com certeza vai criar resistência. O ser humano também, só por si, não gosta de mudança, nós gostamos muito dos nossos hábitos, portanto, é preciso ter, eu diria quase pezinhos de lã em algumas situações, e portanto a minha recomendação é que sigam estes passos. Se vocês pesquisarem um bocadinho como proceder à transformação, basta ir online,
encontram dezenas, para não dizer mais, de sites e artigos e blogs e até livros que falam nos processos de transformação e adoção de frameworks, e todos eles têm uma postura ligeiramente diferente. Okay? Para mim, esta é a base de todo o trabalho que deve ser feito. E eu já vou explorar um bocadinho mais isto, porque depois depende muito da organização, e agora vou falar do ponto de vista da organização, que é o mais complexo, em que vocês se enquadram. Por exemplo, se estiverem numa empresa que é recente, que ainda tem dimensão pequena, eu diria menos de 50 pessoas, e que ainda estão a começar, é muito mais fácil implementar uma coisa destas, como é óbvio. Se tiver uma empresa em que já tem uma história, que é uma empresa com mais de 5, 10 anos, que já tem processos pré-estabelecidos, que já estão enraizados numa estrutura hierárquica, que já há os chamados middle management, que têm o medo de perder a autoridade e que estão muito focadas em trabalho de projeto e não pensam em produto, ou não pensam em customer experience, a coisa vai ser muito mais complicada. Eu diria, peguem nisto e façam-no tentando contornar a empresa, no sentido de, em vez de chegar lá e dizer, não, este é que é o caminho, ok? Perguntem a quem lá está onde é que querem ir. E se vocês andarem, é o ponto número 2. Né? Porquê é que querem mudar e para onde é que querem ir? E então aí tem uma pergunta adicional, é como é que eu posso ajudar-vos a chegar lá? É fundamental. Se tiverem essas 3 perguntas, ou 2,5 se quiserem, e estiver bem claro que a vontade de mudar existe, que não é só uma buzzword, não estamos aqui só porque o Agile está na moda, okay? E que querem mesmo alcançar a mudança, então podem seguir em frente. Então tem o buy-in de quem manda, não sei a que nível, eu já tive em situações em que tinha lá de cima e não fez qualquer diferença, e outras situações em que tinha do buy-in de uma posição intermédia fez toda a diferença. Portanto, isso não há uma regra única. Escolham um caso, okay? Um projeto, um produto, uma equipa, uma coisa pequena, de pouco risco ou de baixo risco. Okay? Muitas vezes as empresas, então, o risco para eles também tem o fator financeiro, que é muito importante. Dependendo do tipo de trabalho, escolham a framework. E já lá vamos, qual é que é o tipo de trabalho. Depois formem ou contratem as pessoas certas, no sentido de frameworks como o Scrum têm roles pré-estabelecidos. Vocês podem formar dentro da empresa ou podem contratar. Se formar dentro da empresa, no entanto, é preciso saber que a pessoa quer adotar esse novo role. Se impuserem o role na pessoa, por muito que ele diga que sim, porque ninguém quer perder o emprego, não é? As coisas vão correr mal. Portanto, tenham a noção que as pessoas devem querer também mudar a nível individual. Depois têm que perder o tempo para formar. Podem formar internamente, podem contratar empresas, podem contratar profissionais. Mas sem formação, ninguém chega lá. Durante o tempo de experimentação ou de experiência, e tem que dar tempo, não é uma coisa que ao fim de um mês se encontra resultados, eu diria 6 meses a 1 ano, pelo menos, devem ser acompanhados por alguém da área. Portanto, aí significa, se possível, ter um coach, alguém que é contratado para isso e depois então se formar internamente, mais cedo ou mais tarde, ou a pessoa sai ou então evolui para outra posição, ou o que for. Não é? Nesse tempo experimental, tomem notas e vão fazendo as alterações necessárias, vão fazendo as atualizações e o crescimento. Todas as frameworks não são estanques e todas as frameworks não são exclusivas, como eu já vos disse. Ok? Portanto, isso quer dizer o quê? No meio disto tudo, então, falta-nos responder à pergunta número 5, é como é que vamos escolher, então, a nossa framework? A resposta rápida é que não há uma única fórmula. Não há. Eu não vos posso dizer, fazendo uma pergunta direta e vocês dizem, nós desenvolvemos software. Eu não vos posso dizer diretamente, então para vocês é o Scrum.
Não é assim. Há muitos fatores que temos que considerar. Não é? Mas a primeira escolha é, nós vamos desenvolver produto, vamos desenvolver um projeto, vamos desenvolver um serviço. Vamos ter equipas que fazem tudo junto, têm separado. Por exemplo, nós podemos ter uma equipa de produto que ao mesmo tempo faz manutenção ao produto. Então temos aí produto e serviço, se quiserem, porque é parte operacional, manutenção é como se fosse um serviço a trabalhar, e então temos que ver qual é que será a melhor opção. O ciclo de desenvolvimento, querem ciclos mais ou menos rápidos, querem pré-definir os ciclos, têm estrutura e requisitos ou backlog que vos permita criar planos de entrega. O tipo de trabalho normalmente é não planeado, pode chegar a qualquer altura. São tipo de perguntas que vocês têm que tomar nota e responder. Com base nisso, então, aqui umas ideias já, ok? Se olharem para o Scrum, é trabalho que é planeado em ciclos curtos, mas há planeamento no Scrum, há planeamento sprint a sprint e há planeamento diário com as dailies. O âmbito final não é definido. Geralmente o Scrum é mais apropriado quando ainda não temos a ideia global do que estamos a entregar, mas temos um conceito, podemos pegar numa feature que é mais importante e as outras ainda estão a ser definidas. Tem o que é chamado a aproximação empírica, ok? Portanto, nós aprendemos não só a fazer o que estamos a fazer, mas o produto ou o software, chamem-lhe o que quiserem, que nós estamos a entregar, está a crescer à medida que o vamos fazendo, porque à medida que vamos criando, vamos também recebendo dados que nos permitem então tomar decisões. Portanto, a própria criação do produto é data-driven, se quiserem. O Scrum em si tem 3 rolos pré-definidos, tem 3 eventos e tem 3 artefactos oficiais. Depois há eventos não oficiais ou não formais e há artefactos não formais ou não reconhecidos oficialmente, mas pronto. Só como referência, os 3 rolos é de developers, e como developers é todos, portanto, não é tradução para programadores, okay? É front-end, é back-end, é o UX, é QA, é tudo. Tudo são developers, ao mesmo nível. É um Scrum Master e um Product Owner. Ponto. Não há Project Managers, não há Team Leaders, não há nada. Na estrutura da organização, depois poderão haver outros roles à volta, mas isso é outra questão. Ok? A equipa de Scrum são 3 roles e mais nada. Os 4 eventos é planeamento, ou um planning. Temos a daily, que é stand-up diário. Temos uma review e temos uma retro. Okay? A review apresentamos aquilo que foi conseguido no ciclo ou no sprint. Na retro avaliamos o processo e como é que podemos melhorar o processo e a comunicação da equipa. Nota a diferença grande. Review, foco no que estamos a entregar. Retro, foco em como estamos a entregar. Okay? E os 3 artefactos reconhecidos oficialmente é o sprint, se quiserem, é considerado um artefacto ou um evento, ainda há indecisões, mas depois os 3 que são normalmente mencionados é o backlog, o product backlog, o sprint backlog e o incremento. O incremento é o resultado da sprint. É aquilo que nós entregamos a cada ciclo. Okay? Kanban, a segunda framework mais conhecida, não tem ciclos definidos. Devemos começar sempre com aquilo que temos já, como pré-definido do workflow. Não devemos de fazer mudanças assim muito, muito grandes. O objetivo principal é o foco na entrega, naquilo que estamos a fazer e no fluxo. E para isso o que fazemos, a regra principal é limitar o trabalho em progresso. Um dos provérbios do Agile e do Kanban é stop starting, start finishing. Okay? Portanto, aquela coisa de vou começar aqui uma coisa nova e aquela já tinha começado, mas agora tenho que resolver esta primeiro, significa que nós mais cedo ou mais tarde temos meia dúzia de coisas começadas e nenhuma delas terminada. Okay? Portanto, esse é o foco principal do Kanban. Com isto, como é óbvio, é eliminar o desperdício.
O Kanban também não tem roles pré-definidos. E tem uma coisa muito importante que é, qualquer que sejam as regras definidas, elas devem estar entendidas e visíveis para todos. O Kanban, como sabem, vive à base de quadros ou boards, portanto, a visibilidade é chave. E por trás tem os princípios Kaizen, que é a melhoria contínua. Não venha o Kanban do Japão. Okay? As bases do Kanban. O XP, como eu já vos tinha dito, é um conjunto de práticas e técnicas que foi reunida e que depois juntaram aquilo tudo e criaram a framework de Extreme Programming. Né? Uma das técnicas mais conhecidas é o pair programming, que é 2 programadores, um teclado e um ecrã. Perdão. Significa que temos um programador a trabalhar e o outro está a observar. E quando observa, quem vê de fora tem facilidade em detectar erros. Okay? Ao mesmo tempo, é uma formação contínua. Se nós tivermos um sénior e um júnior, há ali uma passagem de conhecimento que é constante. E ao contrário do que se pensa, ou que muitas vezes a malta que passa aos cheques pensa, o facto de ter 2 pessoas à frente de um único computador não quer dizer que eles estejam a fazer metade do trabalho. Significa que muitas das vezes eles aceleram o desenvolvimento e minimizam grandemente a produção de bugs e falhas. Okay? Isto é assumido e é provado cientificamente. TDD, como eu já mencionei anteriormente, Test Driven Development, é uma das bases também. Portanto, criamos o teste e depois o código, e o código tem que passar no teste, e depois fazemos o chamado refactoring e vamos criando testes ainda mais rígidos e vamos ter que reforçar o código, etc. É uma prática que também é comum. O chamado Continuous Integration, ou integração contínua, significa que, apesar de podermos ter ciclos curtos de entrega, elas não têm que ter timings específicos para que algo vá para produção. Okay? Assim que está pronto, vai. Assim que é aprovado, entra. Outra das práticas é o Collective Code Ownership. Não existe aquela coisa de o meu código é meu e funciona na minha máquina, portanto, está bom. Eu não sei do código dos outros. Aquilo que hoje em dia que é comum, que é o Code Review, é uma prática que surgiu com o Extreme Programming exatamente porque, como o código é de todos, nós temos que garantir a qualidade do código de todos. Okay? Portanto, o Code Review vem daí, analisar o código, aprovar o código antes de ser analisado por testers ou QAs e depois de ir à aprovação de quem quer que seja. E, mais uma vez, entregas pequenas, em ciclos pequenos, que não têm um timing definido. Okay? Portanto, só aqui há 3 frameworks e se vocês repararem e fizerem uma pesquisa, há muitas coisas que hoje em dia que se misturam. O limitado trabalho em progresso já se usa com Scrum, o Collective Code Ownership e o Code Review já se utiliza com Scrum e com Kanban há muito tempo, TDD é a mesma coisa, o CICD, ou Continuous Integration, Continuous Deployment, já existe também e é utilizado nas outras frameworks, portanto não há exclusividade. Mas depois há uma coisa a mais que eu gostaria de deixar, que é, esse ponto de interrogação para mim é importante. Vocês não são obrigados a utilizar uma única framework e não são obrigados sequer a utilizar uma framework. Okay? Se vocês já tiverem as bases e se vocês forem analisar o Agile Manifesto e acreditarem naqueles valores, naqueles princípios, vocês podem criar as vossas próprias frameworks. Okay? Seja com ciclos mais ou menos, seja com alguns roles, seja com alguns eventos, seja com algumas práticas. Podem roubar de várias frameworks, podem fazer a vossa escolha, fazer o chamado cherry picking e experimentar. Experimentem. Okay? A minha recomendação para vós, quando estiverem a fazer este trabalho, se são novos nesta coisa desses frameworks ágeis, se a vossa empresa for recente ou recém-chegada, ainda não sei bem como é que eu vou fazer isto e com quem é que eu devo falar, não escolham assim à toa, não façam as coisas que eu vos disse até agora, mas primeiro falem com alguém da área. Tentem falar com um Agile Coach, contratado ou não, não interessa. O interesse é conversem com alguém da área que vos possa aconselhar. Okay?
E se de facto escolherem uma framework que seja, comecem por seguir as regras, todas elas têm guias para pôr em prática, aprendam como é que essas regras se aplicam e sigam, sejam o mais formais possíveis no início. E depois aprendam e evoluam, sejam empíricos. O que é que se adequa à vossa equipa, ao vosso produto, à vossa empresa, ok? Com isso, vocês vão crescer e vão fazer crescer a própria framework. E depois, a dada altura, podem então roubar, como eu estava a dizer, práticas de outras frameworks, algumas técnicas, algumas coisas que vocês podem ir buscar. Agora, a verdade é que não há uma solução que seja silver bullet para toda a gente. Okay? Tipicamente, vamos escolher o Scrum, o Kanban ou o chamado Scrumban, que é um misto dos dois, né? E depois vamos usar, mesmo sem de forma consciente, práticas de outras frameworks, como aquelas que mencionei, mas a verdade é que a escolha de uma framework vai depender exclusivamente de como vocês querem crescer nesta área, ok? E do que é que vocês querem entregar como valor. E dito isto, estou aberto a perguntas. Obrigado por me ouvirem tanto tempo caladinhos. Alguém tem questões ou comentários? Estou a ver, parece-me que é Fernanda, que parece-me estar a querer falar, ou é impressão minha? Se alguém está a querer falar e não consegue, ponha a mão no ar, ou então liga a câmera para eu vos ver, porque eu não consigo perceber se alguém está a tentar falar ou não. Bom, vou-vos pedir uma coisa então, se não se importam, liguem as vossas câmaras, se fosse possível, para eu tirar uma fotografia, que é para depois partilharmos nas nossas redes sociais. Pode ser? Vamos ver se conseguimos reunir toda a gente num ecrã. Deixa lá ver. Deem-me um sinal se gostaram, se fez sentido para vocês ou não. Eu gostei. Estou a ouvir a voz de alguém, já menos mal. Estava a pensar que já não tinha áudio aqui deste lado. Espera lá, vou-vos pôr um ecrã maior, que é para ver se consigo ver toda a gente. Ainda há malta que não ligou as suas câmaras. A ver, tem aqui alguém no chat, deixa-me lá ver isto. A malta que já foi. Obrigado, Fernanda. E foi um pequenino webinar, isso é uma coisa muito simples. Então o resto da malta não quer participar Ricardo, na foto de grupo. Não tenham vergonha, aqui ninguém faz mal a ninguém, então. eu só peço desculpas, Ricardo, eu vou ligar minha câmera. É que eu fiz o meu miúdo dormir aqui e eu tô deitado com ele na cama. Então ainda fica uma fotografia fora da norma, melhor ainda. Olha, vês? Boa. Mais gente. Vamos lá. Estão com vergonha ou então já foram jantar. Enfim. Esta malta é muito envergonhada. Tudo a fazer sinal. Cheers. Boa. Pois é, eu acho que depois podemos partilhar também essa foto convosco. Muito obrigado pela vossa presença. Deixem-nos tirar do outro ecrã, senão parece que estou a olhar para o lado, não é? E
vão estando atentos, nós vamos tendo alguns webinars, não só desta área do Agile, mas de outras áreas de várias tecnologias. E pronto, se tiverem alguma sugestão para um webinar, sejam vocês funcionários da OBEI ou não, acho que podem entrar em contacto sem qualquer problema. Nós estamos abertos sempre a propostas. Portanto, são sempre bem-vindos. Mais uma vez, se tiverem perguntas, força. Eu também estou, como vos disse, nas redes sociais, podem me encontrar por lá e estou sempre aberto a conversar com alguém sobre estes temas. Tá bom? Olá, Helena, só agora é que te vi aí. Sim. Eu, se calhar, não sendo uma pergunta, posso aproveitar para partilhar toda esta questão de o experienciar e não se estar só numa framework e a própria equipa ir sentindo isso, não é? Portanto, eu já tive essa experiência. Portanto, e posso partilhar aqui um caso, isto porque quase todos vamos vivendo estas situações e, como tu disseste no início, isto não começa logo bem à primeira, não é? Apesar de nós queremos muito. E posso dizer, por exemplo, o aspecto de estar a trabalhar com umas equipas que tinham estado a trabalhar em Scrum e depois alguém, por causa de métricas, mas métricas que estavam a ser medidas à distância, sem ninguém saber exatamente o que é que estava a ser feito, o que é que estava a ser entregue, e seguindo a curva de aprendizagem, obviamente, das entregas, que não é logo também o que se compromete que se entrega logo, e que tinham passado para Kanban, porque realmente alguém lhes tinha dito isso, e depois, como tu próprio disseste, realmente nós fizemos um assessment inicial com as pessoas e fomos falando, não impondo, mas para que elas próprias também dissessem como é que estavam, e eles, às tantas da própria equipa, disse que realmente preferiam passar para Scrum, porque sentiam falta de ter um objetivo. E eu acho que isto é interessante por ser a própria equipa a dizer isto e realmente depois passaram para Scrum. Nós também, como equipa, vá lá, orientador a fazer o determinado coach, achávamos que eles iam passar, mas realmente não chegámos lá e dissemos isso. Foram eles que acabaram por chegar a essa conclusão e principalmente comparando com o tempo em que tinham objetivo e que trabalhavam melhor dessa forma. Mas são estas situações que têm que se ir experimentando para perceber o que é que realmente funciona melhor com a equipa. É fundamental que toda a tomada de decisão seja fundamentada não só naquilo que as pessoas querem, mas em dados, ok? Portanto, muitas das pessoas pensam, nós vamos implementar Scrum ou Kanban ou coisa, é só porque estamos aqui a brincar com post-its e temos reuniões todos os dias e todos os dias estamos 15 minutos a olhar uns para os outros, mas isso não chega, nós temos que entregar valor. E como é óbvio, se estamos a adotar estas novas formas de trabalhar, por algum motivo estas novas formas de trabalhar são sustentadas por dados empíricos, e esses dados empíricos são retirados de métricas. Agora, uma nota muito importante, uma métrica não é um target, não é um objetivo, okay? É uma medida de progresso. E nós temos que saber olhar para essas métricas de forma concreta e perceber para que é que ela lá está, o que é que ela lá está a fazer e o que é que ela nos transmite, para encontrar formas de melhorar a equipa. Ponto. Claro. Okay? Não quer dizer, ok, esta equipa só está a entregar 50 story points ou o que for. Okay? A equipa tem que entregar mais. Não sei, isso para mim não me diz nada. Portanto, cuidado quando ouvem falar em KPIs e targets associados a equipas Agile. Isto é um bocado doloroso, é um tema doloroso, eu entendo. Há malta que tem um mindset muito virado para o KPI, dos objetivos e aquelas coisas. Mas os objetivos devem ser antes e antes de mais nada, entrega de valor atempada. Pensamos nós e preferimos que seja dentro do budget e dentro dos times, etc. Mas acima de tudo é o valor. Porque eu posso estar dentro dos targets, dentro dos budgets, dentro dos KPIs, dentro de tudo, mas se o nosso cliente não usar ou não comprar, não serve nada. Não é? Mas pronto. Deixo-vos com esta. Certo. Muito obrigado mais uma vez e até breve. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada.